carta aos Romanos, no capítulo 3, o apóstolo Paulo apresenta a realidade de que todos pecaram, todos desobedeceram a Deus. Quando lemos o livro do profeta Isaías, o capítulo 53, o versículo 6, diz que todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviou pelo seu caminho. Isto é, todo ser humano um dia deixou de ouvir a voz do sumo e supremo pastor, o Senhor Jesus Cristo. Todo ser humano um dia deixou de ser conduzido por Jesus para trilhar os seus caminhos maus, para fazer a vontade da carne e dos pensamentos e viver avesso à vontade de Deus. E o texto de Isaías 53, do versículo 6, é enfático em dizer que todos se desviaram pelos seus caminhos maus. E na carta aos Romanos, no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, todos desobedeceram. E o texto de Romanos, capítulo 3, os versículos 23 e 24, nos trazem a seguinte mensagem: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Portanto, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o tema pecado e redenção. Que a graça e a paz de nosso Salvador e Senhor Jesus seja sobre a tua vida e a tua família. Sejam bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, ao canal Mensagens Bíblicas. No texto que lemos, registrado em Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo apresenta a verdade de que todos os seres humanos pecaram e a verdade também de que todos os seres humanos são justificados gratuitamente pela graça de Deus mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Diante de Romanos capítulo 3, portanto, deste texto que lemos, nós vamos extrair pelo menos dois preciosos ensinos que fazem total diferença para a nossa vida cristã e para a nossa fé. E o primeiro aprendizado é a realidade da depravação total. Todos os seres humanos pecaram, todos os seres humanos desobedeceram a Deus. Quando lemos o Salmo 51, verso 4 e 5, o salmista Davi ele diz: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal aos seus olhos, para que seja puro quando falares e puro quando julgares. E no verso 5 ele diz: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, todos nós seres humanos já nascemos com a origem do pecado. Todos nós já nascemos no pecado. Todos nós já herdamos ao nascer, ao ser gerado no ventre da nossa mãe, o pecado de Adão e Eva nos é entregue. Nós herdamos o pecado de Adão e Eva. Já vem no nosso DNA, já vem na nossa natureza. Portanto, nós somos pecadores porque temos uma natureza caída, uma natureza pecaminosa. E é verdade também que nós somos pecadores também por ações. Na hora de tomar decisões, nós tomamos muitas vezes decisões erradas, movido por essa natureza caída, por essa natureza pecaminosa. Portanto, nós somos pecadores por natureza, porque nascemos com o DNA de Adão e Eva, e somos também pecadores porque nós cometemos atitudes que não glorificam a Deus. Então esta é uma verdade que Romanos 3 nos apresenta: todos pecaram, todos desobedeceram a Deus. E a segunda verdade gloriosa que nós extraímos desse texto é que nós somos justificados dos nossos pecados mediante a graça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Então, para que nós sejamos restaurados dos danos do pecado, para que nós sejamos perdoados por Deus, para que nós tenhamos novamente comunhão com o Senhor, o caminho é o mesmo para todos. O caminho de volta para Deus é o mesmo para todo ser humano. E o caminho que nos leva de volta para Deus é o Senhor Jesus Cristo, mediante a sua graça por meio da fé. Então, todos os seres humanos, para serem restaurados do pecado, são restaurados mediante a fé em Cristo Jesus, mediante o arrependimento dos pecados, mediante a confissão dos pecados diante de Deus. Então, portanto, nós extraímos dois aprendizados
pelo menos a partir de Romanos capítulo 3. A realidade é que nós somos pecadores, a depravação total, nós somos totalmente pecadores e todos os seres humanos pecam, todos os seres humanos pecaram. E a segunda verdade é que nós somos justificados mediante a fé em Jesus. Ninguém é justificado diante de Deus pelas suas próprias obras. Ninguém é justificado diante de Deus por mérito próprio. Ninguém é justificado diante de Deus por uma capacidade de agradar a Deus com as suas próprias atitudes. Todos nós somos perdoados por Deus mediante o sacrifício realizado por Jesus na cruz do Calvário. O escritor e teólogo, pregador Tim Keller, ele diz que nós somos muito mais pecadores do que nós imaginamos e nós somos muito mais amados do que nós merecemos. Esta é uma verdade que nós podemos extrair de Romanos capítulo 3. Nós somos muito mais pecadores do que imaginamos e nós somos muito mais amados do que nós merecemos. Diante dessas verdades, portanto, eu quero deixar 2 desafios. E o primeiro desafio é: reconheçamos a nossa natureza pecaminosa. Todos nós pecamos e todos nós precisamos nos voltar para Deus com um coração quebrantado e contrito. Quando lemos o Salmo 51, os versos 16 e 17, o salmista Davi diz que o que agrada a Deus não é um holocausto com 1000 cordeiros, com 1000 novilhos sendo sacrificado para Deus. Mas o que agrada a Deus é um coração quebrantado e contrito. A um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Portanto, reconheçamos a nossa natureza pecaminosa. E o segundo desafio é: sejamos dependentes de Jesus. Por mais que você pratique boas obras, obras que glorifiquem a Deus, obras que abençoam o próximo, obras que contribuem para uma sociedade melhor, obras que contribuem para o bem de pessoas à sua volta, não confia nas suas obras para a salvação, porque as nossas obras elas não são suficientes para a salvação, como diz o livro do profeta Isaías, no capítulo 64, no versículo 4. As nossas obras não são suficientes para a salvação. Somente a obra realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário é suficiente para a salvação. Portanto, que nós confiemos inteiramente em Jesus e que sejamos dependentes dele para a salvação e não confiemos na carne. Como disse o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, no capítulo 3, e não confiamos na carne, mas confiamos em nosso Salvador e Senhor Jesus. Diante dessas verdades, quero te convidar, portanto, para que juntos nós oremos ao Senhor nosso Deus. Soberano e eterno Pai, Deus de bondade, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de graça. A Tua palavra nos mostra que nós somos pecadores, nos revela a depravação total. Todos os seres humanos pecaram, todos os seres humanos te desobedeceram e todos os seres humanos foram destituídos da glória do Senhor, carecem da glória do Senhor. E nós reconhecemos, Deus, a nossa pecaminosidade, a nossa natureza caída, e nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Também é verdade, Deus, que mediante a confiança em Jesus, nós somos justificados pela fé, mediante a graça do Senhor. Nós te louvamos por esta obra que o Senhor fez por nós, de nos perdoar em Cristo Jesus, para que nós tenhamos uma nova vida, uma nova história, uma nova experiência com o Senhor. Deus, que a Tua bênção nos alcance de maneira gloriosa, de maneira poderosa, e que a nossa vida dê testemunho da Sua grandeza, do Seu poder e da Tua existência, em nome de Jesus. Amém.